Então, sempre quero começar agradecendo à igreja, o convite, também do pastor, de toda a igreja, e dizendo que é uma honra e é uma alegria estarmos aqui, porque foi a igreja onde fomos salvos, foi em 1974, fomos batizados nessa igreja em 1975, então temos honra e alegria de estar aqui. Então, domingo passado nós vimos os preliminares, né, que o arrebatamento ocorre antes da tribulação. Agora, por favor, abram em 2 Tessalonicenses 2. Eu vou meio rápido, porque haveria uns 200 versículos que eu poderia citar, vou citar só 20. É o normal dentro de um culto, dá tempo entre ler e explicar 20 versículos. Então, eu vou rápido, às vezes vou saltar alguns versículos, mas há um livro gratuito de 162 páginas A4 e está na Amazon, pode ser, em papel não pode ser gratuito. Agora, a versão eletrônica é gratuita. Se você procurar, chama Cronologia da 70ª Semana de Daniel, e o autor é Hélio de Menezes Silva. Então, se você procurar, pode fazer o download. Eu coloquei custo zero. Então, vamos ler 2 Tessalonicenses 2, a partir do 9, mas antes, fico com a mão marcando aí, que eu vou ler. Há um grande contraste. Fico marcando aí, eu vou um pouco atrás, em 1 Tessalonicenses 5, 9, nós lemos o seguinte: Deus não nos destinou para a ira. Os salvos, salvo é aquele que creu, aquele que crê. Nenhum de nós tem a vida perfeita. Mesmo salvos, nós podemos odiar o pecado, mas caímos nele vez ou outra. Então, independentemente da nossa... Obrigado, meu irmão. Está certo. Está mais geladinho, né? Obrigado, irmão. Obrigado. Então, independentemente da nossa fidelidade, a questão é a fidelidade de Deus. Não somos nós que perseveramos, é Deus que persevera em salvar pecadores salvos. Eu sou salvo, mas sou um pecador ainda, infelizmente. E somos falhos, Deus não falha. Então, aqui diz, para o crente, Deus não nos destinou a ira. Mesmo que na hora do arrebatamento eu tenha brigado, ou esteja com um rancor, ou alguma falha, Deus não vai deixar uma parte do corpo dele. Cada igreja local é o corpo de Cristo. E Deus não vai deixar levar um corpo, deixar um braço, deixar um pé, deixar uma orelha, deixar um nariz. Deus leva a todos. Agora, se nos encontrar servindo a Deus, nós vamos ouvir: bom está, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Isso é questão de galardoamento. Salvação é gratuita. O prêmio tem um custo. É o prêmio da fidelidade, da perseverança. Não vamos confundir a salvação, que é gratuita, com a premiação. Mas, indo agora para 2 Tessalonicenses 2, versos 9 a 12, vou ler só as partes principais. Deus lhes enviará a operação do erro, que está falando daqueles que podem ter sido membros da igreja, podem nunca ter querido entrar na igreja, recusou, eu não quero saber de Cristo. Ou está na igreja enganadamente, enganando, ou então recusa aí. Quando houver o arrebatamento, vai ver. Se tem um versículo que muitas vezes me levou às lágrimas, esse é esse versículo. Porque Deus diz que aqueles que ouviram e recusaram, Deus vai enviar uma cegueira
que vai ser impossível eles se converterem depois na tribulação. Muitos filmes mostram pastores e até padres que não foram arrebatados e se convertem lá. Mas isso é impossível pela palavra de Deus. Vai ter milhões de conversões, mas somente de quem nunca entendeu a palavra de Deus. Um muçulmano, um mongol, um esquimó, nunca viu o nome de Jesus. Ou então, um pessoense, um campinense, um recifense, que nunca ouviu bem explicado. Então, teve uma ideia errada. Esse tem chance. Mas quem ouviu bem explicado e recusou, não, meu, tem um negócio muito bom, mas é ilícito. A maioria das recusas, a pessoa rejeita o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia mostra que tem uma coisa que deve abandonar. É um amante, é alguma coisa errada. A maioria das pessoas rejeita por causa de pecado na vida que não quer abandonar. Então, para esses, não há chance. Repare, diz aqui, 2 Tessalonicenses 2, eu estou no verso 11. Por isso, Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. É um versículo que me assombra, irmão Vanderlei. É um versículo, irmão Gilson, que me faz tremer de piedade. Porque não há chance, como eu digo, repito, mostra os filmes, quem ouviu, entendeu, o Evangelho é isso, eu devo abandonar isso, isso e isso, me humilhar, confessar meus pecados a Deus. Mas eu já sou um presbítero, eu já sou um diácono. Eu dizer que eu não sou salvo, eu não vou fazer isso não, que é vergonha para mim. Então, esse que recusa não vai ter chance. Agora eu vou fazer uma cronologia que eu precisaria de 20 vezes mais o tempo se fosse explicar os detalhes. Não tem nenhuma mágica, não. Por exemplo, se Deus diz que o fim da tribulação termina no dia 2520, e diz que as testemunhas tiveram 3 dias e meio mortas, expostas na praça da cidade de Jerusalém, todos os olhos da terra, só podia ser por televisão, vendo os corpos mortos, jazendo na praça e ressuscitados. Então, 2520 menos 3 dias e meio, eu sei que eles foram mortos no dia 2516 e meio. Então, somente lendo a Bíblia, muitas coisas eu não sei a sequência, mas eu sei que, bom, é mais ou menos entre aqui e aqui, não sei o dia exato. Então, vou fazer mais ou menos a sequência. Primeiro evento, um intervalo de perplexidade e caos. Muita gente diz que a tribulação começa quando houver o arrebatamento ali, o cronômetro para disparado, por isso 7 anos. Mas a Bíblia não diz isso, não. Diz que quando for firmada a aliança, essa figura, que é uma figura político, econômico, militar, há 2 personalidades terríveis na tribulação. Tem um falso profeta, que é um líder religioso, que vai dar apoio e ter um poder mundial, um líder militar, político, econômico. Então, quando houver o arrebatamento, imagine, vai haver uma perplexidade. Não sei se por um dia, por uma semana, por um mês, a pessoa, o mundo já caíram 3.427 aviões num dia só. O piloto era crente, o avião caiu. E a pessoa vai no elevador, entraram 4, saíram 2. Vai haver um frenesi, um caos no mundo. Porque isso vai ser em João Pessoa, em Recife, Campina Grande, Sapé, todas as cidades do mundo vai haver isso. O mundo vai ficar perplexo, coisa que nunca houve, vai ficar perplexo.
E vai haver um caos. Então, vai surgir um líder religioso, olha, a solução para o problema é fulano de tal. E o mundo vai bater, o mundo no caos segue qualquer liderança. Se é um incêndio, uma coisa, eu não conheço ninguém, mas alguém disser, tem uma saída aqui, tem 2.000 pessoas apavoradas, você estivesse no shopping, um ambiente fechado, num teatro, e fogo por toda parte. E alguém gritar, tem uma saída aqui, todo mundo vai atrás. O mundo é assim. O navio está naufragando, você tem barco salva-vida aqui, todo mundo vai atrás. Então vai surgir esse homem e vai fazer uma aliança com as nações. Então, a partir daí é que o cronômetro é disparado. Então, tem esse intervalo de perplexidade e caos. Aí eu afirmo que os 144 mil judeus vão ter que se converter nesse intervalo, porque depois vem uma cegueira. Os judeus não têm rejeitado, ainda hoje não rejeitam Cristo. Uma das coisas mais difíceis é evangelizar um judeu. Ele fecha logo a cara. Eu tive um colega de universidade, um professor, quando eu falava de Cristo, ele pedia disciplina. Era um rapaz educado, viu? Mas quando falava disso, olha, eu não lhe permito, não fale nesse nome para mim, senão acaba a amizade. Então, eles rejeitam. Então, os que entrarem na tribulação vão os judeus receber o anticristo. Pronto, esse é o Messias. Aquele carpinteiro, andando de jumento, nascendo no estrebaria, arrancaram a barba dele, coroar dele, que ele não pode ter esse. Messias é esse. Forte, poderoso, tem um exército de 4.000 caças, 3.000 não sei quanto, tanque de guerra, governa o país mais poderoso. Esse é o nosso Messias. Eles vão adorar o Messias, o anticristo, como se fosse o Messias. Agora, o dia 1 da dispensação, aliás, da tribulação, é o dia da aliança dos 7 anos. Né? Não diz que é com Israel. Eu já preguei isso, de tanto ouvir, a gente vai ver como papagaio. Os outros falam, se todo mundo, 20 pessoas falar uma coisa a você acredita e começa a repetir. Aí fala que é uma aliança entre Israel e os países muçulmanos para permitir tirar a mesquita do domo, que dizem que está no local, que o tempo só pode ser ali. O anticristo vai fazer um acordo, mas a Bíblia não diz, ela guarda silêncio. Diz que é uma aliança do anticristo com muitas nações. Vai beneficiar Israel, mas não diz que Israel assina. Talvez assine, eu estou dizendo, a Bíblia guarda silêncio. E vai haver a reconstrução do templo. Vai voltar o judeu a sacrificar animais. Vai voltar exatamente como era no passado. Agora, do dia 2 ao dia 249, vem o primeiro selo. O primeiro selo, que tem revela aqueles cavalos, muitas vezes a gente atrapalha que tem 2 cavalos brancos. O cavalo branco era usado pelo conquistador. Aí, o conquistador verdadeiro, no final da tribulação que vem para reinar sobre a terra, é Jesus Cristo. Mas o diabo tenta imitar tudo que é de Deus. E o primeiro cavalo, que fala daqueles 4 cavalos, é o anticristo. Depois a Bíblia diz que ele recebe todo o poder de Satanás. Nunca houve nenhum homem na terra que a Bíblia afirme isso. Nem Hitler, nem Nero, pode ter sido influenciados, mas não tiveram todo o poder de Satanás. E recebe todo o apoio da Babilônia religiosa. Tem 2 Babilônias no Apocalipse. Tem a Babilônia religiosa, que eu acredito que é o Papa, não tem nenhum candidato melhor. E tem a econômica,
que aí eu não sei bem quem vai ser. Há quem afirme que é econômica é os Estados Unidos, principalmente os de centro. Mas pode ser que seja literalmente, no país que era governado pela Babilônia. Tudo na Bíblia é literal. Eu não sei associar a Babilônia com Nova York, são quantos mil quilômetros de distância? Deve ter uns 10 mil quilômetros. Então, você chega a uma cidade como Dubai, a riqueza, surgiu do nada, e era um território pertencente, não era a capital da Babilônia, mas Dubai pertence à Babilônia. Aqueles países são muito ricos, o Irã, o Iraque, os países do petróleo. Então, há um centro econômico que vai ser derrubado. Depois, o anticristo arranca, ele é eleito como o líder de 10 padres. Pá significa igual a ele. Então, são 10 governantes. Então, talvez o presidente dos Estados Unidos, o presidente da outra, da França, da Alemanha, e ele é o coordenador. Depois que ele vai juntando as forças, então ele dá um pontapé, ou destrói 3, e os outros se rendem a ele, e ele fica reinando sozinho, ditador supremo sobre toda a terra. Alguns versículos, depois eu vou ler. Isso aqui eu achei de menos importância, aí estou passando aqui. Agora, no dia 250, volta a haver sacrifício e oblação. Por que não começa no primeiro dia? Porque a construção do templo, 5 meses é pouco, mesmo se for pré-moldado. Dizem que o templo está todo já construído de forma pré-moldada, arma como um jogo de Lego. E talvez arma em 30 dias, com aquelas gruas. Mas há um ritual de purificação. O Velho Testamento estipula, é um tipo de animal que desapareceu. São as novilhas, as vacas vermelhas. Mas a fotografia que os geneticistas foram selecionando, e tem lá numa parte de Israel, rebanho de vaca vermelha, cor da roupa de Valdenira. Já pensou? E essas vacas vermelhas são necessárias para fazer purificação quando havia contaminação de coisas sagradas. Então, leva tempo para fazer essa purificação. Aí, no dia 250, recomeçam os sacrifícios diários, as oblações. Daqui a pouco vamos ler um versículo. Se quiser, abre em Apocalipse 11, versículo 3. Eu sempre pensava que primeiro vinham os 144 mil e depois, aliás, vinha as 2 testemunhas. Eu só tenho uma linha, desculpa. Eu estava no dia 250. Aí depois, 3 anos e meio, tem pouco a dizer. Numa linha só a gente diz, até o metade da tribulação, menos 4 dias, que é 1256, vai haver uma aparente paz perfeita. O anticristo é sabido. Se a pessoa entrar um governante e diz, olha, estão canceladas todas as dívidas de país com o outro. É uma maravilha. País falindo para pagar dívida com o que fez no outro banco, está tudo perdoado. Somos um país só. E estão perdoadas as dívidas pessoais. Todo mundo vai exultar de alegria. O cara está a ponto de dar um tiro na cabeça porque o negócio está falindo. Aí ele perdoou todas as dívidas. Não sei o que ele vai fazer, mas vai haver a maior prosperidade que esse mundo já viu e a maior paz. Então, há uma aparente paz, uma só religião, um só governo, uma só lei, uma só polícia, um só exército. Os países todos, não digo do mundo, digo da nossa parte, que nós temos uma herança europeia.
vão haver 4 poderes no mundo. Nós somos europeus, por cultura. Falamos português, que é a língua de Portugal, o americano fala inglês, que é a língua da Inglaterra. Então, o Império Romano se estendeu, com a colonização, se estendeu a outros países. Aí, todos esses países vão se unir, seguindo o anticristo. Agora, no dia 1256 em diante, aí surgem as 2 testemunhas. Não vou entrar em brigas, se são Elias. Elias nunca morreu. Será que Deus vai mandar? Elias está guardado lá no céu, em carne e osso, e Deus vai mandar Elias? Não sei. Outros acham que também é Enoque, que a Bíblia diz, está ordenado que cada um morreu uma vez. Elias e Enoque não morreram. Será que são os 2? Mas os milagres são tão parecidos com os de Moisés, são idênticos, que eu me inclino mais, não é questão de eu deixar de ter comunhão, quem pensar que é Enoque, mas eu me inclino que o segundo é Moisés. Mas não brigo por isso. Então, vem as 2 testemunhas, entro em cena, vamos ver aqui em Apocalipse, eu botei meio miudinho, alguém leia aí, por favor, Apocalipse 11, 3. Pode ler, Apocalipse 11, 3. Vestido sacro. Muito obrigado. Hein? Então, eu pensava logo que era logo no primeiro dia. Mas fazendo a conta, as 2 testemunhas surgem na metade da tribulação. Também ocorre outra coisa, o diabo é arremessado. Arremessar é jogar com toda a força, com grande velocidade. Você arremessa uma bala, você arremessa uma bola. Então o diabo é arremessado, precipitado sobre a terra. Vou ler aqui em Apocalipse 12, de 7 em diante, diz: e houve guerra no céu. Miguel, que é um anjo, e seus anjos guerrearam contra o dragão, que é Satanás. E o dragão guerreou e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o lugar deles foi achado no céu. Perderam o lugar no céu. E foi lançado fora o grande dragão. Faltando um pouco mais para frente. E foi lançado para dentro da terra. Arremessado, jogado. E os seus anjos foram lançados fora. Mais adiante. Já foi arremessado para baixo o acusador dos nossos irmãos. Mais adiante. Ai daqueles, os homens, não é? Habitando sobre a terra e no mar, porque desceu o diabo até vós, tendo grande ira, tendo sabido que apenas pouco tempo ele tem. Então o diabo é arremessado. Mas quando era pequeno, eu assistia um filme, um doido lá pegava e provava que mosca ouvia pelas asas. Aí pegou e disse, voa a mosca voava, arrancou são 4 asas. Depois que arrancou as 4, a mosca não voou. Aí esse doido provou que a audição da mosca estava na asa. Mas como é que ela podia voar sem ter asa? Mas eu faço analogia, Deus vai cortar as asas do diabo, porque ele agora pode estar na Terra, em Plutão, em Júpiter, em Saturno, nas galáxias. Mas Deus vai arremessar e ele não vai se elevar 10 centímetros do solo da terra. Ele e todos os demônios. Aí se enche de ira. Porque talvez até agora ele pense que vai ganhar a guerra. E quando ele é jogado na terra, que experimenta, vê aquele filme de super-homem, que ele voava para cá, voava para lá, Capitão Marvel.
e deixar de voar, ele diz, rapaz, eu vou perder a guerra. Aí ele se enche de ira. Aí, durante 3 dias, faltou eu falar uma coisa ainda, né? As 2 testemunhas surgem, o diabo é precipitado na terra, aí o anticristo recebe todo o poder de Satanás e é assassinado. O anticristo é assassinado. Não sei se é um truque, um sósia, um holograma, mas ele aparentemente é assassinado há uma ferida na cabeça. Não sei se vai ser de espada ou de bala, não sei. Aí ele vai fazer... Oi, meu filho. Não sei se é um truque do diabo. Aí, quando todo mundo está olhando, talvez por televisão, o cadáver sendo velado, ele ressuscita, aparentemente. Depois de 3 dias, o diabo quer imitar tudo. Cristo não ficou 3 dias no seio da terra. Então, ele quer, depois de 3 dias, ressuscitar o anticristo. Deixa eu ver se, eu não tinha programado aqui, mas vê se localiza para mim. É Apocalipse 13, 1 e 2. É 13. Fala do assassinato. Não, eu peguei só essa parte, só que o diabo vai dar autoridade. Uma coisa é o diabo, outra coisa são os bilhões de anjos subalternos a ele, que são café pequeno em relação a ele. O diabo só possuiu, endemoniado tem 10 milhões aqui andando no Brasil, possuído por demônio. Agora, endiabrado, que é possuído por Satanás, que é o chefão dele, só teve Judas e Satanás vai ser o segundo. Aí ele vai dar todo o poder de Satanás ao anticristo. Foi isso que lemos. Eu me perdi aqui, não anotei onde ele é morto. Se alguém achar, pode ver o versículo. Há uma ferida na cabeça e depois de 3 dias ele é ressuscitado. Parece que versículo 3 e 4, né? Leia, por favor. Amém. Obrigado. Então, houve uma ferida de morte no anticristo e foi ressuscitado e exaltado o nome de Satanás. Quem que Deus usar como essa besta? O dragão, aliás, que é Satanás. E quem há maior aqui na terra do que o anticristo que foi morto e ressuscitou? Então, tenta imitar direitinho o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí, depois de 1260, que é a metade a metade da tribulação, então, depois começa a tribulação, como nunca houve. Eu sei que pode alguma pessoa ter sido torturada por meio muito bárbaro. Ouço falar de encontrar pessoa que foi torturada, arrancar os olhos, forçar a pessoa a comer os próprios olhos, foi matada. A coisa que eu não consigo nem imaginar. Na Inquisição,
havia uns instrumentos de tortura, coisas incríveis. Né? Mas nunca houve numa escala como vai haver na tribulação. Houve o Holocausto, morreram 6 milhões de judeus. Mas agora vai ser 3/4 da população do mundo. A população, vamos arredondar, 8 bilhões. Quanto é 3/4 de 8 bilhões? Dá uns 6 bilhões, né? Então, aí a guerra, nunca teve guerra no Brasil, os Estados Unidos nunca teve uma guerra dentro dele, teve uma guerra civil, mas a guerra sempre foi na Europa. Ou então tem guerra lá no Kuwait, tem uma localidade, mas vai ser guerra em toda a cidade em guerra. Então, vai haver uma tribulação como nunca houve. Aí, eu vou ver aqui, deixa eu pegar aqui o relógio para não passar demais. Né? Primeira parte, o diabo persegue a nação de Israel. Os católicos tomam Apocalipse 12 e querem falar que é Maria, mas não é. Que fala as nações da terra vão amparar. A nação de Israel é perseguida. Deixa eu ver aqui. É perseguida e Deus salva usando nações da terra. Né? Depois a abertura do segundo selo, que é conhecido como segundo cavalo, que é o cavalo vermelho, e vermelho é sangue, e significa guerra. Vou ler alguns versículos. Apocalipse 6, 3 e 4 diz: tirar a paz para longe da terra, uns aos outros matassem. Grande espada. Estou lendo só as palavras-chave para dar tempo. O terceiro cavalo é fome. Não é de estranhar, onde há uma guerra, há fome. Às vezes morre mais gente de fome no pós-guerra do que na própria de bala e de espada. Porque queima as plantações, mata os rebanhos, destrói as fábricas, destrói as pontes por onde passam os trens, os caminhões, as carretas. Então, havendo guerra, há fome. Então, o terceiro cavalo é o cavalo preto, que significa fome. E, além disso, passa 3 anos e 6 meses sem cair uma gota d'água em nenhum metro quadrado do planeta Terra. Já vi secas grandes aqui, mas no Nordeste, mas não é dessa maneira. E é uma região, é o Polígono das Secas. E vem socorro e carreta e alimento doado de todo canto. Mas 3 anos e meio em toda a face da terra vai ser fome em todo canto. Nem os Estados Unidos, nem Rússia, nem país nenhum tem estoque de comida para 3 anos e meio. O quinto selo, você vê os mártires. Quem são os mártires? São os que se convertem na tribulação. Hoje é mais provável que você se converta e ganhe muitas almas e morra de velhice aqui no Brasil do que ser decapitado. Nem sei se isso é bom para a pureza do Evangelho. Onde há perseguição, há mais pureza. Mas a situação é assim. Agora lá vai ser o contrário. Poucos vão escapar com vida. Talvez alguns se escondam nos bueiros, passam o dia lá dentro do esgoto, saem de noite para comer na lata de lixo. São caçados com cães, de toda maneira, e há muitos mártires. Hoje, Deus é tão bom. Meio que Pedro negou Cristo, mas não perdeu a salvação. Agora, há uma mudança. Na tribulação, você prova que sua fé é verdadeira. A gente só é salvo pela fé, não pelas obras. Mas quando vão ser postas guilhotina, porque a execução é feita por decapitação, que separar a cabeça do corpo. E talvez haja 10 guilhotinas e 10 filas de 1 quilômetro, e as pessoas vão chegando, perguntando: quer abdicar Cristo e botar a marca na sua mão ou na sua testa e adorar o anticristo? Quem disser eu quero é melhor do que morrer.
Esses escapam. Mas os que são fiéis a Cristo vão ter que pagar com a sua vida. Então, você vai falar aqui de mártires. E os que morreram durante a tribulação, aqui nesse quinto selo, eles clamam do céu: oh Deus, até quando o Senhor vai permitir isso? Quando é que o Senhor vai vingar desse pessoal? Depois, os 144 mil judeus são selados sob as testas para serem imortais. Aí podem evangelizar no Kremlin, podem evangelizar no Irã. Depois, nós vemos a primeira trombeta em Apocalipse 8, que é igual à primeira taça de Apocalipse 16. Então, na primeira trombeta, nós temos saraiva, que são pedras de gelo caindo das nuvens, e temos uma chaga má e maligna nos seguidores do anticristo. É uma chaga tão maligna que os homens vão implorar para morrer e a morte não vem. Eles vão mastigar a língua de dor. Depois nós temos, vou ler aqui uma parte, Apocalipse 8, de 8 a 9. Apocalipse 8, de 8 a 9. E o segundo anjo fez soar sua trombeta. E uma coisa como se fosse um grande monte ardendo em fogo foi lançado para dentro do mar e tornou-se um terço do mar em sangue. E morreu, um terço da parte do mar virá sangue. E morreu um terço das criaturas que estavam no mar. Aquelas criaturas tendo vida. E um terço dos navios foi destruído. Então, isso foi na segunda trombeta. Depois vem a terceira trombeta. Absinto era um veneno. E uma estrela em chama chamada absinto é arremessada na terra. E um terço das águas doces é tornado amargo. Rios e fontes são tornados em sangue. Isso foi a terceira trombeta. Vai dar tempo para eu ler os versículos principais. Mateus 24, 29. Mateus 24, 29 diz: e imediatamente depois da tribulação daquele dia, o sol será entenebrecido. O sol vai escurecer, ficar preto, entenebrecido. E a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão provenientes junto do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Então, isso ocorre na tribulação. Então, nos dias 2370 a 2516, continua a tribulação como nunca houve essa tribulação. Os vizinhos de Israel atacam e são vencidos. Depois, o rei do sul, que eu interpreto como os muçulmanos, que os países islâmicos ficam ao sul de Israel. Graças a Deus deu uma melhorada, viu? Acho que eu tomei remédio para pressão, assim, baixou a pressão. Deu uma melhorada. Obrigado pela sugestão, viu? Os reis do sul e a Rússia ataca 3 vezes, 2 agora e 1 ao final do milênio. Mas a primeira vez, os países muçulmanos do sul e a Rússia do norte atacam.
Aí é o anticristo que vai e defende, porque os quatro blocos são o bloco ocidental, europeu, americano, com o anticristo. O bloco comunista, o bloco da Rússia é outro bloco, inimigo desse. O bloco do Oriente é inimigo, são quatro blocos, cada um é inimigo dos outros três e quer destruir os outros três. E o bloco dos muçulmanos. Então, estamos vendo que primeiro vem o Sul e vem a Rússia, o anticristo é quem destrói. Aí, há 5 meses de tormentos, sem achar a morte. Os homens procuram morrer, cai sobre nós, monte, caverna, nos mata, nos tira esse sofrimento, e não consegue. Se tentar suicidar, não consegue. Sofre a dor e continua vivo. Aí surgem gafanhotos monstruosos. Não sei se são gafanhotos como nós conhecemos, ou se são bem maiores, ou são demoníacos, ou são mistura. Os homens estão fazendo uma experiência esquisita de misturar gene de animal com outro animal. Aí, não sei. O João está escrevendo o que ele viu, não foi o que Deus ditou. Então, para um homem do ano 90, ver um avião é meio parecido com um gafanhoto. Ver um bocado de caças é meio... Então, Deus não disse a palavra. Aí, João achou parecido com gafanhoto. Se é literal, não sei, pode ser, mas não sei. Então, vou ver só algumas partes aqui. Então, diz aqui: foi aberto o poço do abismo e subiu fumaça para fora, como um vulcão. Subiu fumaça para fora do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e foi entenebrecido o sol e o ar. E vieram gafanhotos para dentro da terra. Estou saltando alguma coisa. E foi ordenado ao gafanhoto que não fizesse dano nenhum à erva da terra ou a qualquer coisa verde, mas somente aos homens. Gafanhotos que se alimentavam de homens, da carne humana. E fala também que eles tinham poder como do escorpião. Então eles tinham veneno. O gafanhoto normal não tem veneno, nem morde. Já peguei gafanhoto na mão, assim como criança. Nunca levei uma mordida. Mas eles não vão fazer mal a nenhuma vegetação, mas somente vão fazer mal aos seres humanos. Aí, depois disso, foi concedido a eles, senhor gafanhoto, que mate os homens que não têm um sinal de Deus. Aliás, não que matem, foi concedido aos gafanhotos, não que os matem, mas que esses homens fossem atormentados 5 meses. Você imaginou? A minha avó foi picada uma vez por uma cobra venenosa, não sabe o nome, e os médicos... Agora ela disse que a dor que ela sentiu, chamava lacraio, né? Lacrau, né? Lacraia. Ela disse que a dor do escorpião doeu mais do que a mordida da cobra. Eu nunca fui nem para um nem para o outro. Mas ela disse, doeu, que eu não sabia o que fazer. Então, os homens vão ser atormentados, buscarão a morte e não acharão, intensamente desejarão morrer, mas fugirá a morte para longe deles. Então, vão ser 5 meses terríveis, os homens querendo morrer e não conseguem. Depois, a Babilônia comercial é destruída. Os pilotos dizem, ai, ai da grande cidade Babilônia, aquela forte cidade, que em exatamente 1 hora veio o teu julgamento. Depois ele diz, ai, ai daquela grande cidade, aquela tendo sido vestida de linho fino, que era o tecido caríssimo, o linho bem fino, e de cor de púrpura, e de cor de escarlata, e tendo sido adornada de ouro, de pedra preciosa e em pérolas. Porque em exatamente 1 hora foi devastada
tão grande cidade. Alguma coisa que devasta a cidade, como foi Hiroshima ou Nagasaki, alguma coisa que devasta a cidade que é considerada, eu não sei se é Nova York, se é Londres, mas aos olhos de Deus é a cidade mais rica que há na face da terra. E os pilotos de navio, a grande cidade, quem é semelhante a essa grande cidade? Depois diz, ai, ai, aquela grande cidade, na qual enriqueceram todos aqueles tendo navios dentro do mar, proveniente dentro da opulência dela, porque exatamente uma hora foi tornada devastada. Então, a Babilônia comercial é devastada. A religiosa é destruída pelo anticristo. Engraçado, no início, o poder religioso que dá apoio e forma esse grande líder militar. Quando ele está por cima, porque no início ele é ecumênico, pode adorar todas as religiões, todas são boas. Mas quando ele entrega as armas para mim, entrega todos os caças, todos os porta-aviões, todas as bombas atômicas, todos os foguetes, todas as ogivas nucleares, quando ele tem tudo, ele diz agora, se quiser adorar, só adora a mim. Todo que adorar outra pessoa é destruído. Aí destrói a Babilônia religiosa. Aí há uma advertência do anjo que diz, ninguém se deixe colocar a marca, nem adore a besta. Depois, eu acredito que isso agora, nos últimos 3 dias da tribulação, do dia 2516 em diante, há o martírio das 2 testemunhas. Elas são imortais. Elias foi imortal durante um bom tempo. Vinha exército para pegar ele, descia fogo do céu e matava o exército. O terceiro capitão que foi implorou, pelo amor de Deus, poupe nossa vida. Então, os 144 mil vão ser selados durante um tempo, depois ficam mortais, e as testemunhas também ficam mortais. Aí elas são decapitadas, 144 mil também, e são ajuntados os exércitos em Armagedon. Agora eu ensinei muito tempo que a batalha final é Armagedon. Mas há uns versículos no Velho Testamento que falam em Bozra. Eu fui olhar no mapa porque é uma cidade bem pequena. Hoje o nome atual é Petra, que é uma cidade esculpida na pedra. É como um labirinto, havia um despenhadeiro e fizeram casas esculpidas a martelo na pedra. Jerusalém vai estar bem pequena, porque vai morrendo, tem um terremoto, mata um terço da pessoa. O anticristo leva mais metade como escravo. Então o exército, quando cerca, alguns escapam por um vale à noite e vão para essa cidade. Se não me engano, fica somente a uns 70 quilômetros de Jerusalém, já na Jordânia. Então, a batalha final, quando o exército anticristo, eles que à noite, entardeceu, estavam aqui em Jerusalém, agora amanheceu, não estão. Onde estão os últimos 200 judeus do mundo para te matar? Aí fugiram para Petra. Aí vão para Petra para exterminar os últimos judeus do mundo. É ali onde Jesus diz, acabou a brincadeira. E extermina todo o exército de anticristo. E há estou saltando alguma coisa, mas há um rio, eu acho que são 160 quilômetros, o sangue de seres humanos, sem contar de cavalo, o sangue de seres humanos que escorre para lá, dá na altura da brida de um cavalo, que eu acho que deve, onde fica o cabresto, deve dar acho que 1,5 metro. 160 quilômetros de sangue humano. Eu gosto de fazer conta. Cada ser humano, mulher pequena tem uns 5 litros de sangue, um homem bem grande pode ter uns 7, supondo que nada for absorvido na terra, e foi tudo correu para o rio. Aí eu fiz a conta, não me lembro, assim como o sangue de 200 milhões de pessoas. Se pegasse a população do Brasil,
e saísse até a última gota de sangue. Então, por isso que vai ser um sofrimento como nunca houve. Aí, quando a morte dos testemunhas, o mundo inteiro vê. Eu acho que Deus já estava prevendo a internet ou a televisão, porque todo olho humano vê e regozija e dão presente um para o outro e fazem festa porque as duas testemunhas foram mortas. A Babilônia política é destruída, acho que estou repetindo um pouco, a Rússia, talvez alguma coisa seja repetição. Então, há o maior terremoto que já houve na história da humanidade. Para ter ideia, o Monte das Oliveiras, que é de pedra, é como o Pão de Açúcar, é fendido ao meio e separado algumas centenas de metros. E nasce 2 rios. É muito bonito, você lê em Ezequiel, do trono de Deus, do templo que vai ser construído no milênio, jorra água. Aí a gente vai vendo que primeiro jorra que chega à altura do tornozelo do sacerdote. Mas à medida que vai se distanciando, com mais tantos quilômetros, é atravessado com dificuldade, com água pelo pescoço. E com mais tantos quilômetros, atravessa a nado. Então viram 2 rios, um indo para um lado, aí vai despejar no mar Mediterrâneo, e outro rio despeja no Mar Vermelho, naquele, onde passam os navios petroleiros. Então, o maior cataclismo do mundo, há silêncio no céu por quase meia hora, o Cristo começa a reinar, os mártires são vingados e galardoados, e tem 2 tipos de ressurreição, para a vida eterna e para a morte eterna. Mas o primeiro tipo tem talvez 3 ou 4 etapas. A primeira foi Jesus Cristo. Jesus Cristo é as nossas primícias. Quando plantava trigo, digamos, o trigo normalmente dá com 3 ou 4 meses. Um pé lá dava com 1 mês. Então era colhida a primícia, que foi uma espécie de amostra grátis antecipada. Cristo foi nossas primícias. Nós vamos ter o mesmo corpo que Jesus Cristo tem. Um corpo incapaz de envelhecer, de adoecer, de morrer e, melhor de tudo, de pecar. Mesmo se o irmão daqui, sem querer, desse o maior chute na frente da canela, que eu acho que não dói mais, quando a gente é menos espiritual, pode estar jogando crente, pastor, se um acertar um chute na canela, o homem velho sabe, viu? Mas lá, esse corpo da gente, tem que nós somos incapazes de pecar. Da mesma maneira que é impossível um peixe depois vir morar aqui, andar em frente a gente, porque ele só respira dentro d'água, nós vamos ser incapazes de pecar. Para mim, essa é a maior bênção da eternidade. Que eu fico muito triste quando a gente cai em pecado. Então, há a ressurreição, há o arrebatamento dos que morreram, os salvos da tribulação. Vai haver salvos na tribulação. E eles vão ressuscitar, não vão ficar sem corpo. Nós vamos ter um corpo, eles vão ter um corpo. E dos Velhos Testamentos, que a ressurreição, quando a gente lê lá em 1 Timóteo, diz depois dos que morreram em Cristo. Essa fraseologia, morreu em Cristo, nunca é aplicada a Abraão. Abraão está salvo, está no céu, vai continuar no céu. Mas morrer em Cristo é fraseologia, terminologia da igreja. Então, a ressurreição que nós esperamos, o arrebatamento, é de nós crentes. Depois vai haver a dos salvos do Velho Testamento. Não é só judeu, teve gentios salvos, como Naamã. Naamã era o quê? Sírio, né? Não é sírio? Foi salvo. Muitos judeus, muitos gentios foram salvos crendo no Deus que se revelou a Israel. Por fim, aqui, a última página, aqueles sinais de Mateus 24, guerra entre todas as nações,
terremoto em todos os lugares da terra, etc., são sinais não para acontecer o arrebatamento, mas para terminar a tribulação. Porque a pergunta não foi quando é o arrebatamento. Ninguém nem sabia de arrebatamento. Arrebatamento era um mistério que Deus só revelou na passagem que foi lida aqui. Foi 1 Coríntios 15. Mistério é uma coisa que estava no plano de Deus, mas nem os anjos, nem os profetas sabiam. Aí Deus revelou a partir de 1 Coríntios 15. Então os apóstolos perguntaram, diz-nos quando será isso? E qual será o final quando é que o Senhor vem reinar? Quando é que vai ser destruído o templo? Quando é que vão ocorrer essas coisas? Então a resposta de Deus foram os sinais para o começo do milênio. Que ia haver aquele sofrimento, tudo. Para haver o arrebatamento poderia ter ocorrido no primeiro ano depois que Cristo ressuscitou. Não há nenhum sinal. Não marcamos data, mas é o próximo evento profético, que havia os eventos, crucificação de Cristo, coroa de espinho, furar o peito dele, sair água e sangue. Então, só no dia da morte de Cristo, cumpridos 60 e poucos profecias num dia só. A próxima, depois da ressurreição de Cristo, é a nossa ressurreição. Pode ocorrer agora, pode ocorrer daqui a 5.000 anos, vou culpar a Deus lá no céu. Então, nós não precisamos de sinais. Nós estamos esperando o som da trombeta. Não é sinal, não é terremoto, não é político, não é presidental, não é partido isso, tem partido aqui. O sinal não tem sinal, é o som da trombeta. Então, Deus nos abençoe. Viu? É uma mensagem de coisas trágicas, muito trágicas. A Bíblia diz que Deus tem prazer na morte do crente, mas Deus não tem prazer na morte do descrente. A pessoa passou a vida, ouviu, rejeitou, disse amanhã, outro dia, quando estiver bem velhinho, vai rejeitando, morre. Deus não tem prazer em lançar, porque o inferno foi criado para nós. O Cristo diz, o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Mas muitos rejeitam Cristo. Então, quando houver o arrebatamento, eu desejo e tenho impressão no coração, todos aqui são crentes verdadeiros. Mas se algum não for, no seu coração, aceite realmente, creia realmente, se entregue a Cristo, ele garante que você esteja em estado de fidelidade ou não, na hora do arrebatamento, você vai ser arrebatado. Porque quem ouviu e rejeitou, adiou e entrar na tribulação, vai ser impossível crer lá. A Bíblia diz que quem rejeitou a verdade, Deus vai mandar a operação do erro. Quem nunca ouviu, Deus vai dar uma oportunidade. Mas quem ouviu, entendeu e rejeitou, depois, quando eu fizer isso, quando eu fizer aquilo, não tem oportunidade na tribulação. Então, Deus abençoe vocês, irmãos. Deus abençoe essa igreja. Vamos ser fiéis até o fim.